Neste vídeo vamos analisar 10 dicas para a arte de conversar. Como sabemos, conversar é uma arte e para se relacionar bem com todas as pessoas, temos que usar algumas técnicas que a gente vai estudar então nesse vídeo. São 10 dicas que a gente vai dar para termos assim um relacionamento, uma comunicação agradável, né? Entre duas pessoas ou mais, né? Então vamos lá. A primeira seria ouça com atenção. A segunda, fale sobre coisas que interessam a outra pessoa, ou seja, diga o que a outra pessoa quer ouvir. Evite minúcias desinteressantes. Evite expressões sediças. Fale com precisão. Faça perguntas adequadas. Aprenda a discordar sem ser desagradável. Evite interromper os outros. Procure ser tolerante e diplomático. Elogiar um pouco às vezes ajuda. Então vamos ver agora cada uma dessas dicas mais minuciosamente, tá? Então a primeira delas é ouça com atenção. Normalmente quando se fala com uma pessoa, né, tu começa a falar com a pessoa e a pessoa já pega e te interrompe já logo de início, né? Então a gente tem que se acostumar primeiramente a saber ouvir, né? Ouvir a pessoa com atenção, o que ela está dizendo para, então, no momento adequado, fazer o contraponto. Muitas vezes nos concentramos tanto no que tensionamos dizer que não ouvimos realmente o que a outra pessoa está dizendo, né? Então a gente se concentra mais no que a gente quer dizer do que não presta atenção no que a pessoa está dizendo, né? Se você ouvir ativamente os outros, eles prestarão mais atenção quando chegar a sua vez de falar, né? Então a recíproca, né? Se você deixar a pessoa falar e prestar bastante atenção no que ela está dizendo, ela vai também usar essa mesma forma de relacionamento com você. Vai esperar você mostrar os teus pontos de vista e daí provavelmente ela vai, né, vai interromper o diálogo ou mostrar seus pontos de vista no momento adequado, tá? Então, primeiro, ouça com atenção. Segundo, fale coisas que interessam a outra pessoa. Tá? Então temos que falar o que a outra pessoa está interessada em ouvir, né? Porque senão a outra pessoa, se ela não está interessada no que a gente vai falar, ela não vai nem prestar atenção no que a gente está dizendo. Né? Então, diz um psicólogo, o encanto da conversa consiste menos em demonstrar o próprio espírito do que em abrir caminho para que o outro sujeito demonstre o seu. Vamos até repetir aqui o que foi dito, tá? O encanto, a beleza da conversa, né, consiste menos em demonstrar o próprio espírito do que em abrir caminho. Então, o mais importante é abrir caminho para que a outra pessoa demonstre o seu ponto de vista. Quando se estimula o outro a falar sobre seus assuntos prediletos, nunca há razão para preocupar-se com silêncios constrangedores. E geralmente se fica tão absorvido que não há tempo para acanhamento. Então, temos que estimular o outro a falar sobre os seus assuntos prediletos, tá? Caso contrário, haverão aqueles silêncios, né? Onde está esgotado o assunto e de repente a gente começa a falar sobre o tempo, então, né? Então, vamos sempre estimular a pessoa a falar sobre os assuntos que ela gosta de conversar, né? Que é o maior obstáculo para uma conversa espontânea. Terceiro, evite minúcias desinteressantes.
não devemos falar sobre minúcias que não sejam, né, relacionadas ao assunto especificamente, né? Então, o segredo de ser cansativo consiste em contar tudo, né? Então, se a pessoa contar tudo, tudo desde o início, tintim por tintim, ela vai entrar em minúcias desinteressantes, né? E aí ela vai ser cansativa, né? Então, não devemos ser cansativos, né? Advertiu Voltaire, né? Grande escritor iluminista. Então, todos nós conhecemos a pessoa que faz digressões e nunca omite um fato desnecessário, né? Então, são aquelas pessoas que explicam tudo, né? Explicam detalhadamente e nunca omitem qualquer fato, né? Não sei bem se foi numa sexta ou num sábado, mas deve ter sido por volta das 10h30, porque eu acabava de sair da casa do meu irmão, do outro lado do parque, e depois, observe, né? Diálogo, essa, essa conversa, né? Cheia de detalhes que não somam muito ao assunto, né? Só para espichar a conversa, né? Então, isso aí até ocorre com frequência em muitos livros, né? Onde o pessoal começa a falar, parece que, né? Aquele capítulo tem que ter um determinado número de páginas, então eles começam a falar sobre outros assuntos, né? Que não estão nem relacionados ao tópico principal do capítulo de um livro, né? Esse também é um segredo, né? É saber absorver a mensagem principal de um livro. Mas vamos lá. Né? Então, muito antes de o narrador chegar ao clímax de sua história, já estamos exaustos, né? Então, devemos evitar falar, né? Minúcias desinteressantes, né? Falar só, né? E naquelas minúcias naqueles detalhes que são relevantes no assunto em que está se tratando, né? Não fugindo do tema principal. Evite expressões sediças. Né? Sediças é uma palavra um pouco já menos usada no nosso dia a dia, né? Mas que significa repetitiva, né? Então, veja, não deixe que o apontem como uma pessoa de poucas palavras, que as usa continuamente, né? Então, é uma pessoa que não tem um vocabulário muito grande, né? Mas tem aquelas expressões, aquelas palavras que ele repete com frequência, tipo assim, algumas mulheres falam maravilhoso, só você mesmo, está entendendo? Né? Então, são aquelas expressões sediças. Né? Fuja dessas frases estereotipadas, né? Batidas, né? E não faça citações de si mesmo. Né? Eu tinha dito que. Né? Então, são poucas as pessoas espirituosas, como Bernard Shaw, que podia gracejar. Ele dizia: cito-me frequentemente, isso dá sabor à minha conversa. Certo? Então, devemos evitar expressões sediças. Quinto, fale com precisão. Nós devemos falar com precisão, com bastante detalhe. Veja, pare um instante para disciplinar suas palavras antes de falar. Não mergulhe a cabeça numa frase esperando que acabe dando certo. Evite pular de um tópico para outro. A conversa é mais interessante quando se prolonga um assunto por muito tempo para apreciá-lo do ponto de vista de quem dá e de quem recebe. Muitos de nós somos culpados de tornar difícil a compreensão de nossas conversas com cacuetes e hesitações. Olhe de frente à pessoa com quem estiver conversando, em vez de olhar para ela, e não ponha a mão
em frente da boca para falar indistintamente. Não se deve ser necessário que lhe peçam para repetir o que disse. Então, fale com precisão, tá? Procure ser preciso nas colocações, tá? Muitas vezes a gente fala demais e não fala o essencial, né? Então, devemos falar com precisão. Sexto, faça perguntas adequadas, né? Então, um diálogo com uma pessoa, invariavelmente, a gente deve fazer algumas perguntas, né? Os bons entrevistadores, repórteres, advogados, psiquiatras, etc., sabem que uma pergunta bem concebida e bem formulada ajuda a outra pessoa a se expandir. Indica um interesse sincero por ela e pelas as suas opiniões, né? Então, muitas pessoas acreditam, né, que quando a gente faz uma pergunta, a gente já está dando a resposta também naquela pergunta, né? Mas um questionamento é importante porque a gente pode perceber, né, e entender o ponto de vista da pessoa em relação a determinado assunto, né, que comumente, né, é diferente do nosso, né. Uma pergunta convencional no gênero de como vão as coisas ou que há de novo não tem sentido. Por outro lado, perguntas do tipo como foi que o senhor começou o seu negócio? Ou se tivesse de começar a vida de novo, escolheria esta cidade para morar? Indicam um interesse sincero. E frases discretas como não acha? Ou qual é a sua opinião? Muitas vezes mantêm a própria pessoa falando e evitam que nós falemos demais. Tá? Então, faça perguntas adequadas, né? Fazendo perguntas para que a pessoa desenvolva mais, né? Possa falar mais de si, tá? Por exemplo, se tivesse que começar a vida de novo, escolheria essa profissão? Como é que, né? Como é que você começou o seu negócio? Né? Aonde que você se especializou? Como você se tornou um profissional, né? Então, perguntas desse tipo, perguntas adequadas e criativas, né? Aprenda a discordar sem ser desagradável. Não devemos concordar com tudo, com que as pessoas nos colocam e nos falam conosco, né? Mesmo reportagens, mídia, livros, não devemos ler cegamente. A chave do nosso entendimento é sempre discordar, tá? Nunca uma pessoa vai estar totalmente correta. Se a gente analisar qualquer argumentação, a gente vai sempre vai fazer uma crítica e fazer uma discordância, tá? Então, muitas vezes o que mais importa não é o que diz, mas a maneira de dizê-lo. Benjamin Franklin costumava observar diplomaticamente: neste ponto eu concordo, mas há outro em que eu peço licença para fazer uma restrição. Observe então que Franklin ele sabia, né? Ele sabia discordar de um modo agradável, né? Uma discussão amistosa muitas vezes enriquece uma conversa, mas não comece a discutir com uma declaração discriminada como esta. Detesto advogados, são todos uns chicanistas. Tal observação dogmática fará com que todos os grupos tomem partido com uma violência que não permite conversação adequada. É importantíssimo não contradizer sumariamente pessoa alguma
mesmo quando se tem a certeza de que ela está errada. Use de sutileza, tá? Então, mesmo sabendo que a pessoa, né, esteja errada, aquele argumento que ela está apresentando é errado ou falacioso, não devemos né, contradizer sumariamente, né, fechar a questão, né? Temos que usar de sutilezas, tá? Oitavo, evite interromper os outros. Essa é uma grande questão, né? Está falando e a pessoa pega e te interrompe, te corta totalmente, né? Está no meio do assunto, está faltando uma frase para você concluir o seu raciocínio e demonstrar cabalmente o teu ponto de vista, e a pessoa pega e te corta e tu não consegue, né? Então não devemos evitar interromper os outros. Se você, por vezes, se vir obrigado a cortar uma conversa, sua interrupção parecerá menos descortês com uma frase amável, como esta: João, você me permite acrescentar uma coisa ao que você acaba de dizer? Diga-se de passagem que a pessoa interrompida ouvirá com mais atenção se você usar o nome dela, né? Então, também é importante usar o nome das pessoas, né? As pessoas sentirão que não é uma pessoa não é uma pessoa anônima, né? E que você guardou o seu nome dela, né? Se você próprio for interrompido, nunca insista em voltar depois ao mesmo assunto. Procure interessar-se pela nova conversa. Então, se está falando e for interrompido, não tente retornar a esse assunto, né? Procure, né, seguir adiante num novo assunto. Se as pessoas quiserem que você volte ao que estava discutindo, elas mesmas o dirão, né? Então, se o que você estava falando era importante, né, e a pessoa era agradável e era aquilo que a pessoa queria, assunto que ela queria desenvolver, ela mesma vai pedir para ti voltar àquele assunto e concluir aquele ponto de vista, aquela ideia. Procure ser tolerante e diplomático. Todos nós conversamos, às vezes, com pessoas que nos irritam ou aborrecem. Né? É fatal, né? Conversarmos com pessoas que nos irritam, tá? Neste caso, procure concentrar-se no assunto em discussão. Afinal de contas, os fatos são impessoais. Se você procurar honestamente assumir uma atitude generosa e tolerante, aprenderá a conversar muito melhor, tá? Então, temos que ser tolerantes, né? E conversar de uma forma diplomática. Né? Temos muitos exemplos aí na nossa história de pessoas que são achincalhadas, mas mesmo assim tratam as outras pessoas de uma forma diplomática e mais adiante essas pessoas pegam e essas pessoas que estavam achincalhando, né, até pedem desculpa para essa pessoa que se comportava de um modo diplomático, né? Um exemplo é do Paulo Francis, né, em relação ao economista Roberto Campos, né, nos anos 70, né? Paulo Francis era um marxista, né? E Roberto Campos era um economista liberal, né? Que no período pós-64, né, no governo Geisel, aplicou um modelo econômico liberal e modernizou as instituições no Brasil, né? E Paulo Francis era totalmente contra, achava que tinha que se adotar um modelo marxista, etc., né? Mais adiante, Paulo Francis percebeu que aquele modelo era um modelo mais que beneficiava mais
a sociedade, né, mais econômico, né, um modelo mais enxuto, um modelo liberal, e na sua coluna Diário da Corte, na Folha de São Paulo, inclusive pediu desculpas para o Roberto Campos, né? Então, esse aqui é o modelo, né? Devemos ser tolerantes e diplomáticos, tá? Elogiar um pouco, às vezes, ajuda, né? Sua conversa será mais rica se você aprender a elogiar as pessoas. Não pode ser um elogio barato, tá? Desde que os elogios sejam sinceros. Pode-se elogiar ao mesmo tempo em que se exprime a apreciação. Não diga aos conferencistas que acaba de ouvir simplesmente que gostou de sua palestra. Faça comentários específicos sobre alguma coisa que ele disse ou peça-lhe para ampliar uma das suas observações, mostrando que ouviu com toda a atenção. Então, mostrando que ouviu com toda a atenção, né, a palestra, tá? Então, devemos elogiar, né, mas não a todo momento, e também temos que saber, né, elogiar, então, moderadamente, tá? Então, vamos recapitular rapidamente essas 10 dicas para você se tornar uma pessoa que sabe, né, conversar e usa as técnicas principais, né, para cativar as pessoas, né, para saber conversar, né, e tirar o máximo da conversa, né. Muitas vezes a gente acha que vai conversar com uma pessoa, mas não vai aprender nada, não vai tirar nada, nenhum proveito, não vai acrescentar nada. Mas a gente se engana, tá? Sempre a gente vai aprender alguma coisa conversando com as outras pessoas. Primeiro, ouça com atenção. 2, fale sobre coisas que interessam a outra pessoa. 3, evite minúcias desinteressantes durante o diálogo. Evite expressões sediças, né? Tipo, maravilhoso, está entendendo, tem certeza. Fale com precisão, não seja dúbio nas colocações, né? Faça as perguntas adequadas, né, relacionadas ao que está se conversando. Aprenda a discordar sem ser desagradável, né? Discorde, mas seja elegante na discordância. Evite interromper os outros. Deixa a pessoa colocar todo o seu ponto de vista e aí depois pega e coloca o seu. Procure ser tolerante e diplomático, né? Mesmo que a gente não goste de uma outra pessoa, mas devemos ser tolerantes em relação aos direitos da outra pessoa, colocar os seus pontos de vista, né? Então temos que ser tolerantes e diplomáticos. Elogiar um pouco às vezes ajuda, né? Também podemos elogiar, né, uma outra pessoa, né? Então, este foi nosso vídeo, onde nós apresentamos 10 dicas da arte de conversar, tá? Um abraço a todos e até uma próxima aula.